Você está almoçando neste momento? O alimento é congelado ou é um daqueles sanduíches? Hoje você vai ver os cuidados que as pessoas devem ter com a chamada comida rápida. O MDTV está começando agora. Um consumo que revela as mudanças no estilo de vida das pessoas. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentação, a venda de congelados no país triplicou nos últimos 10 anos. Nos supermercados, a oferta desses produtos ocupa mais espaço nas prateleiras. A loja fica no prédio onde Cristiane mora. Sempre que ela precisa de uma refeição rápida, é só descer e comprar pratos prontos congelados. Hoje, a escolha foi lasanha, esfirras e crepe. Cristiane não sabe cozinhar. Ela mora com o marido e Jamil não é muito exigente. Tem tanto tempo que eu não tenho o hábito de comer comida caseira que eu já nem sei mais. E o casal já se acostumou tanto que uma vez surpreendeu os amigos com uma feijoada congelada. Eles ficaram assim muito bravos. Cris, isso é um sacrilégio, fazer feijoada congelada em fogão de lenha. Mas aí no final, a hora que estava tudo pronto, quentinho, e tinha uma couve de verdade, uma farofa, todo mundo comeu e no final ficou tudo bem. A comida de Luciene fica no freezer do local de trabalho. Pratos prontos para 2 semanas. Ela diz que assim ficou mais fácil controlar as calorias. É tudo balanceado e vem descrito a quantidade calórica de cada alimento. Os supermercados oferecem uma variedade ao consumidor. Neste, por exemplo, a seção de congelados tem mais de 500 itens. O movimento maior é no fim de semana, quando muita gente busca uma refeição fácil de preparar. Para Dona Leila, não é só de vez em quando. Ela diz que todos os dias faz um prato congelado para os filhos. Eu trabalho em 2 horários. Saio 7 horas da manhã, chego 7h30 da noite. Vou em casa rapidinho para fazer o almoço. Meus filhos adoram. Se pudesse, só comia isso, né? Entre as opções, batata palito, mandioca, brócolis, massas, salgados, sopas, tortas. Luciano passa direto com o carrinho, cheio de verduras e legumes frescos. Refeições prontas congeladas são raras na casa. A gente gosta de uma comida mais elaborada e mais fresquinha. É o comum lá em casa. O alimento congelado é saudável e o valor nutritivo desses pratos fica comprometido? Para tirar as nossas dúvidas, está aqui no estúdio do MDTV a nutricionista Ermelinda Lara. Doutora, é claro que eu imagino que a maioria das pessoas prefira aí uma comidinha caseira, enfim, mas nem todo mundo e cada vez mais, certamente, isso fica mais difícil. Qual o risco do alimento congelado, se é que ele existe? Olha, Arthur, na realidade, se o alimento foi bem congelado, não existe tanto risco, não. O grande problema é que o teor de fibra normalmente é menor, né? Porque o alimento congelado normalmente é um alimento cozido, né? Pré-cozido, pelo menos. Então, você pode ter algumas perdas de nutrientes, mas o que a gente orienta é o seguinte, que seja usado em caráter excepcional, né? E não dentro da rotina do indivíduo, e que, caso seja utilizado dentro da rotina do indivíduo, que ele mescle com alimentos frescos, né? Uma couve de verdade, por exemplo, verdade, exatamente. Né? Uma salada crua, né? Como a gente fala, a couve normalmente a gente utiliza refogada, né? Então o alimento cru, ele preserva uma quantidade muito maior de fibras, né? A vitamina C, pode haver alguma perda de vitaminas do complexo B, por causa do preparo, durante o preparo, para fazer um alimento congelado, na grande maioria das vezes você tem que fazer o branqueamento, que é aquele aferventar os legumes. E com isso, as vitaminas hidrossolúveis, elas são perdidas, né? Então, vitamina C, né? As hidrossolúveis, todas, inclusive, o complexo B e as fibras. Eu acho que pode mesclar com frutas, verduras e legumes crus, frescos. Quer dizer, a dica para essa turma aí que não tem jeito mesmo, tem que correr o dia inteiro, é essa mistura. Exatamente, é mesclar com alimentos naturais e frescos. Mas, por exemplo, se eu pegar uma batatinha congelada e fritar, isso está fazendo mal para as crianças? Ou eu deveria mesmo fazer a batata cortadinha na hora? Pois é, não. Você pode até lançar mão do alimento congelado, né? Os super gelados, né? Principalmente os legumes. Você tem que ter cuidado. Não faz? Mal faz? Não, definitivamente não. É um alimento natural. Só que a técnica de congelamento é uma técnica de preservação dos alimentos. Então a gente fica preocupada, Isabela, é que as pessoas estão lançando mão da praticidade em detrimento da qualidade da alimentação. E alimento fresco é um alimento que tem 100% de nutrientes preservados. Reforçando mais uma vez o caso aí que muita gente fica em dúvida, essa dúvida da Isabela com certeza continua. Nós vimos aí brócolis
congelado, cenoura congelada, a pessoa pode ter a certeza da natureza desse produto? Olha, Arthur, é uma faca de dois gumes, né? Porque o alimento congelado, ele tem que ter um criterioso controle durante o seu processamento, na escolha, tá? Nesse branqueamento, né? Principalmente a questão da seleção, a parte de higiene. Esse branqueamento, tá? E o congelamento adequado. Hoje, a técnica de congelamento mais adequada é com nitrogênio líquido, né? É um gás extremamente frio que faz com que haja formação de cristais menores. Não altera o aroma, a cor, a textura e principalmente o valor nutritivo do alimento. Tem alguma dica para o consumidor ver no rótulo? Tem alguma dica no rótulo que a pessoa possa ler e descobrir que esse alimento... Não tem. Eu acho que a melhor opção é você visitar a fábrica de alimentos congelados, como a gente faz. Para a gente recomendar um alimento congelado, a gente primeiro visita as indústrias, as fábricas. Às vezes, geralmente, são fábricas artesanais, né? São coisas muito caseiras. Então, a gente faz uma visita para ver principalmente a questão higiênica, né? Eu acho que isso é muito sério. O tempo entre o preparo do alimento e o congelamento. Às vezes, aquele alimento foi preparado e fica muito tempo exposto. Por exemplo, uma feijoada ali congelada, ela tem mais caloria, ela tem mais gordura? Nada. A técnica é de conservação de alimentos. Tá? O valor nutritivo se aproxima muito do alimento feito na hora, tá? Às vezes acontece perda, mas são perdas mínimas, não são consideradas. Agora, saindo de uma comida congelada para fritura, que é outra comida rápida, né? Ou assada, enfim. O sanduíche e a tal da pizzazinha rapidinha, facilzinho de se colocar. Qual o risco dessa alimentação diária? Eu acho que aí, Arthur, a gente vai por um caminho um pouco perigoso, né? Porque, na realidade, o grande problema do consumo exagerado de sanduíches e pizzas, né? Sejam congeladas ou frescas, é o consumo de gordura saturada. Né? Então, quer dizer, um sanduíche normalmente tem bacon, tem hambúrguer, tem queijo, tem ovos. Então, uma quantidade alta de proteína animal e, automaticamente, uma quantidade alta de gordura saturada, tá? E isso, com o passar do tempo, pode desencadear obstruções coronarianas, né? Então, quer dizer, um programa não é ir à lanchonete, né? Quer dizer, você pode fazer N programas com a família. Você pode ir ao cinema, você pode ir ao parque, né? Quer dizer, ir à lanchonete não pode ser um programa, né? A pessoa tem que ter muito cuidado com a frequência. Com relação aos sucos, a gente pode tomar suco congelado, polpa congelada. Tá bonitinho lá, bem coloridinho, bem vermelhinho, amarelinho. Faz mal? Olha, isso é muito difícil, porque depende do tempo de preparo, né? O tempo entre o tempo de preparo, o envasamento e o congelamento. Então, em linhas gerais, a gente recomenda que as pessoas utilizem sucos frescos, né? Em segundo lugar, você tem duas opções, ou a polpa congelada ou sucos de caixinha. Porque depois que você envasa e que você lacra a caixinha, pouca coisa se perde, né? Porque o alimento está protegido, principalmente em termos de vitamina C, dos 3 inimigos, que são luz, calor e oxigênio. Né? A própria embalagem Tetra Pak preserva. A partir daí, o número de perda é menor. Agora, durante o processo entre espremer uma fruta, envasar, né? Até que chega para a mesa do consumidor, tem um longo período, né? Então, quanto maior o tempo de exposição, principalmente ao oxigênio, maior a perda. Isso inclui transporte, acomodamento, no setor comercial, enfim, tudo isso tem que ser muito bem visto. Agora, uma coisa séria, Arthur, é a oscilação da temperatura durante o período de armazenamento. Né? Porque essas flutuações na temperatura, às vezes falta energia, a temperatura cai, você recongela e isso perde. Tem muitos cuidados. Faz com que perca. Muito obrigado. Vamos comer um arroz e feijãozinho fresquinho agora, feito na hora. Obrigada.